Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de fazer uma breve explicação. Eu tenho encaminhado uma relação de leituras diárias para algumas pessoas e eu gostaria de explicar a origem dessas leituras diárias. Na Igreja Anglicana, a partir de 1549, foi editado o livro de oração comum, em 1549, durante o reinado de Eduardo VI, que era filho de Henrique VIII. Tá? Eduardo VI, ele já era nessa época protestante, e ele era bastante jovem quando assumiu o reinado, em 1547. Em 1549, Thomas Cranmer fez o livro de oração comum, não fez do nada, muito pelo contrário, ele fez a partir do missal romano. Tá? E o que é o livro de oração comum? Se nós olharmos aqui na imagem, o livro de oração comum, ele é um livro que define toda a liturgia da igreja e possui também os lecionários. Os lecionários que vão indicar a leitura de homilia do domingo, de pregação do domingo, como também as leituras diárias durante a semana. É interessante frisar que as leituras diárias não possuem necessariamente uma relação hermenêutica de significado. Mas a leitura do domingo, onde vai ser utilizada como base para a pregação, como base para a homilia, essa sim possui uma relação hermenêutica. E sempre são 4 leituras. Uma leitura no Antigo Testamento, uma leitura no Salmo, uma leitura no Novo Testamento e uma leitura do Evangelho. Então são sempre 4 leituras. Pelo menos no livro de oração que eu utilizo, que é o de 1987, que é a edição feita pela Igreja Anglicana Episcopal do Brasil de 1987, que possui as 4 leituras no Antigo Testamento, nos Salmos, no Novo Testamento, geralmente alguma carta do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Hebreus e etc. E é fechada essa leitura com o Evangelho, porque o Senhor Jesus, ele fechou todos os assuntos da Bíblia nos seus evangelhos, nas suas palavras, nos seus ensinos. Jesus concentrou, resumiu e fechou aquele assunto. Tá? Então, se você observar na tela, nós temos aqui a primeira imagem, a primeira capa do livro de oração comum, que é a versão de 1549. O principal autor foi Thomas Cranmer, que inclusive foi executado pela Maria Sanguinária em 1556 como herege, porque ele era protestante, então foi queimado como herege, e a Maria Sanguinária, ela era católica e queria que o catolicismo permanecesse na Inglaterra. Depois ela é sucedida pela Rainha Elizabeth I, quem estabelece o protestantismo de uma vez por todas na Inglaterra. Então, a Igreja da Inglaterra, ela é protestante definitivamente a partir do reinado da Rainha Elizabeth I, que começa em 16 de janeiro de 1559. Eu não tenho uma memória boa, é porque eu acabei de ler isso. Então, começa em 16 de janeiro de 1559, né? E aí ela estabelece que a igreja anglicana é uma igreja reformada, é uma igreja de teologia, de doutrina protestante. E é interessante que a igreja da Inglaterra, de fato, aplicou a reforma protestante da maneira mais saudável, porque ela retirou o que estava errado na igreja, mas manteve aquilo que estava certo, manteve a tradição da igreja, manteve os documentos que o cristianismo criou ao longo de 1500 anos, porque o cristianismo já existia há mais de um milênio, há um milênio e meio de existência, ou seja,
O cristianismo, os pais da igreja, todos os mártires, construíram doutrinas e documentos que já compunham a igreja, que já compunham o cristianismo. E o objetivo da reforma, o objetivo de Lutero, era apenas reformar, apenas retirar o que estava de errado. E a igreja luterana, de fato, fez dessa forma, e a igreja anglicana também fez dessa forma. Não adotaram um protestantismo radical de se abolir tudo que entendia-se ou que era parecido com a igreja católica, né? Numa interpretação errada, como se tais documentos, como se tais tradições fossem propriedade da igreja católica romana. E não, são propriedade do cristianismo, que foi construído ao longo de 1500 anos. Tá? Então, com base no missal romano, Thomas Cranmer fez o livro de oração comum. Tá? Então, no reinado de Eduardo VI, que foi bem curto, porque Eduardo era bem doente, morreu com 15 anos de idade. Então, acho que nós temos até uma foto dele aqui. Essa é a foto de Eduardo VI, que reinou por breve tempo, reinou de 1547 a 1553, só por 6 anos. Logo depois, Maria Sanguinária assume o trono e mata muitos protestantes, inclusive o próprio Thomas Cranmer. É por isso que ela é chamada de sanguinária, porque ela matou muita gente na Inglaterra. A todos aqueles que eram protestantes, ela perseguiu. Tá? E Thomas Cranmer, acho que temos foto dele também. Thomas Cranmer é esse daqui. Foi aí foi o arcebispo de Cantuária e fez a edição do livro de oração comum. E a versão que eu utilizo é de 1887. Por que eu utilizo essa versão de 1808? Estou tentando redimensionar. Por que eu utilizo essa versão? Porque ela possui as 4 leituras. A leitura no Salmo, a leitura no Antigo Testamento, uma leitura no Novo Testamento e a leitura do Evangelho. Livros de oração mais comum livros de oração comum mais recentes estão retirando a leitura do Antigo Testamento. O que eu considero um erro, porque no Antigo Testamento é onde se inicia os assuntos bíblicos, é onde se inicia a revelação de Deus. Ainda que de forma muito simbólica, é claro, o Antigo Testamento é muito simbólico daquilo que Deus, no futuro, iria revelar de forma mais clara, mas ali começa. E onde é que o assunto se encerra? O assunto se encerra no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, naquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou e disse. Então, nós precisamos ter uma leitura completa da Bíblia, completa das Escrituras. As Escrituras são Antigo e Novo Testamento. Então, eu prefiro os livros de oração comum, as versões que mantêm a leitura no Antigo Testamento. Tá? Então, eu tenho essa versão digital aqui de 1987, que é da IEAB, tá? Que é da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, que é a igreja anglicana que está com o problema do liberalismo teológico. Tá? Por isso que surgiram outras igrejas anglicanas independentes, porque não concordam com o liberalismo teológico da IEAB, mas nem por isso vamos jogar fora aquilo que a igreja produziu de bom. E é isso que é ser anglicano, é você preservar a tradição da igreja, preservar aquilo que a igreja produziu de bom e não jogar fora, porque determinado ramo da igreja tem se apostatado, né? Tem seguido outras doutrinas. E essa versão de 1987 tem um lecionário muito bom.
Então, existe as leituras de domingo e existe as leituras diárias. Tá? Nós estamos, no caso aqui do lecionário dos ofícios diários, que são as leituras de segunda a domingo, que não inclui a homilia de domingo, tá? Nós estamos no ano 2, que é um ano ímpar. Por que é um ano ímpar? Porque a leitura, o ano, né, o ano litúrgico, ele começa no Advento. E o Advento são 4 domingos anteriores ao Natal. Então, o ano litúrgico ele começa 4 domingos antes do dia 25 de dezembro. Tá? Então, que é o Advento. Né? Esses 4 domingos anteriores ao Natal é o Advento. Portanto, se estamos em 2022, o nosso ano ele é ímpar porque começou no Advento de 2021. Tá? Então, estamos em um ano ímpar aqui. Se nós formos especificamente para a página 504, nós vamos achar aqui que nós estamos aqui nesse sábado, dia de hoje, né? Sábado. Tá? Hoje é 5, né, de novembro, então estamos aqui próximo do domingo, que é próximo a 9 de novembro. Tá? E essas são as leituras. Tá? Salmo 75 e 76, ou Salmo 23 e 27. Eclesiástico, aqui não é Eclesiastes, porque a igreja anglicana, a Bíblia da igreja anglicana adota, ou adotava, pelo menos nessa versão do Locke, livro de oração comum, os livros apócrifos, tá? Que não são livros malignos, como se prega no meio evangélico, são livros que não são inspirados. Portanto, não servem como base em uma discussão doutrinária. Mas são livros que têm o seu valor, tá? que possuem um conhecimento de sabedoria, e eles são adotados na leitura das igrejas históricas, como luterana, anglicana, e a própria Igreja Católica Romana. Tá? Mas que fique claro que não podem ser adotados como fonte de doutrina. Tá? Mas podem ser adotados como uma fonte de leitura de conhecimento, de sabedoria. Tá? Dessa forma. Então, se você não quiser ler, fique à vontade. Não é obrigatório, mandatório que se leia os livros apócrifos, né, dentro da Bíblia. Então, aqui tem essas leituras e recomendo que se usem essas leituras, porque o livro de oração comum, ele é um guia, né? Ele é um guia de devocional diário, ele é um guia de liturgia da igreja, ele diz também, como diz aqui na própria capa, né? Ele diz aqui, e a administração dos sacramentos, com os seus ritos e cerimônias, ou seja, ele é esse compêndio da liturgia, da leitura bíblica e do devocional da igreja. Isso nos dá um norte, nos dá uma direção. Né? Quantas igrejas hoje não possuem mais a leitura bíblica como parte do seu devocional diário? Né? E é necessário que o cristão ele tenha contato com a palavra de Deus diretamente, ele lendo a Bíblia, ele lendo a palavra de Deus diariamente, não somente as pregações. As pregações são como que um adicional de edificação, de exortação, de ensino bíblico para nós cristãos. Mas nós mesmos temos a responsabilidade individual e diária de ter contato direto, sem intermediários, com a palavra de Deus. Eu também quero utilizar esse vídeo para te incentivar a ter contato direto com a palavra de Deus, diário e direto com a palavra de Deus. Tá? E se alguém tiver o desejo de ter o livro de oração comum, eu tenho versões digitais, tenho aqui versões impressas, por exemplo, essa é a versão
de 2015 da IAB. E aqui eu tenho um outro livro de oração comum, que é da IAB, Igreja Anglicana no Brasil. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Dúvidas, perguntem no privado e nós estaremos esclarecendo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.